Boa noite, amigos que acompanham a TV Esporte Mais. Estamos aqui no programa É Puro Marketing e hoje eu tenho a honra de receber um dos meus professores no marketing esportivo, na gestão esportiva e um dos pioneiros do marketing esportivo no Brasil, José Carlos Brunoro. Brunoro, seja bem-vindo ao programa É Puro Marketing. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Vamos bater papo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece fora dos campos e das quadras, né? O Brunoro, ele foi professor de educação física. Vou tentar lembrar um pouquinho de toda essa sua carreira já no esporte, Brunoro. Professor de educação física, começou um trabalho na Pirelli, no time histórico de voleibol masculino da Pirelli. Passou pelo maior case de sucesso do esporte brasileiro, que foi a cogestão Palmeiras-Parmalat. Teve na Fórmula 1, teve no basquete. Participou da criação, da estruturação do Red Bull Brasil, do Audax, então Pão de Açúcar Esporte Clube, e hoje está no Brasília, é diretor executivo do Brasília, que está na disputa da Copa Sul-Americana. Nessa semana, na última semana, ganhou do Goiás e agora vai pegar o Atlético Paranaense. Bruno, vamos começar do final, né? Desse seu trabalho agora no Brasília. Como foi esse convite que você recebeu para tocar o Brasília e qual é o desafio de estar, do ponto de vista de negócio mesmo, qual é o desafio de estar num clube que ainda é pequeno nacionalmente e está fora dos grandes centros, né? O convite veio por intermédio do dono do time, vamos dizer assim, o Dr. Luiz Felipe Belmonte. O Brasília estava numa situação muito delicada, é um clube de 40 anos, o Brasília, pouca gente sabe disso. Disputa a primeira divisão de Brasília, e estava um problema bastante difícil financeiramente. O Dr. Belmonte gostava e torce para o Brasília, e acabou comprando o time. Hoje o time é uma limitada, né? Só que o Belmonte mora na Inglaterra, né? Então ele falou, eu quero estruturar profissionalmente o time. Aí ele me chamou, eu falei, poxa, fazia bastante tempo que eu estava até namorando ir para Brasília, tinha um amigo meu lá, o Weber, você precisa vir trabalhar aqui, precisa trabalhar aqui. Aí o próprio Weber que apresentou ele para mim e tal. E eu gostei da ideia de refazer de novo um trabalho, como eu fiz com o Pão de Açúcar Audax, essas coisas eu gosto muito, de criar um projeto novo. E de repente também ajudar o próprio futebol de Brasília, o próprio desenvolvimento do futebol lá, do Centro-Oeste. E acabei me empolgando com isso, acabei me empolgando com a proposta de fazer esse trabalho novo, com autonomia, tudo isso. Mas a gente tem bastante dificuldade. A gente primeiro precisa fortalecer muito o Campeonato de Brasília, vamos dizer assim, para ser um produto melhor. Precisa ter algumas coisas mudadas, por exemplo, o próprio calendário nacional. A gente, por exemplo, está sem jogar o segundo semestre inteiro, só a Sul-Americana. Mas também Brasília é um centro em que existem muitas oportunidades esportivas. Então você tem um grande time de basquete, você tem um grande time de vôlei feminino, e falta esse time de futebol para poder também completar esse ciclo esportivo de Brasília. Então nós estamos acreditando até como negócio, né? A gente fez um processo de jogadores na base também começar a dar frutos daqui a alguns anos. E como produto vai depender um pouco da performance, né, do time, para a gente poder também ter novos parceiros, novos empreendedores junto com o time. Você falou aí, né? O Brasília tem 40 anos e agora a ideia é meio que começar, não sei se você chama assim, mas de começar um processo de profissionalização, né? Você falou, dá para fazer um paralelo com Audax e Red Bull Brasil, que você, para quem não sabe, foi um dos consultores no início da formação do Red Bull Brasil. Dá para fazer esse paralelo? Mais ou menos o mesmo tipo de trabalho? É o mesmo tipo de trabalho, porque a gente está praticamente remontando todas as categorias de base. O Brasília tem uma boa categoria de base, ele foi campeão brasiliense esse ano, infantil, juvenil e juniores. A gente acabou de ganhar os juniores faz 2 semanas, vai para a Copa São Paulo Júnior. Mas ainda assim falta um pouco de estruturação profissional nessas categorias, né? Mais treino, mais condição, uma série de coisas que eu acho que falta ali. A diferença do Audax e da Red Bull é que o Brasília já está numa divisão superior do que a gente encontrou quando a gente começou esses times. O Brasília joga o Campeonato Principal de Brasília, está classificado para a Copa Verde e está classificado para a Copa do Brasil. Quer dizer, ele já pula alguns estágios regionais. Sim.
que o Red Bull e o Audax não tinham, né? Então, mas o formato é praticamente o mesmo. E serve de modelo esse trabalho hoje que é feito pelo Red Bull Brasil, que foi feito lá atrás para o Pão de Açúcar. Você disse que lá também é um clube empresa, né? Isso também te atraiu na hora de ter essa conversa? Totalmente, totalmente, porque eu vinha de um processo meio desgastante no Palmeiras, né? O último ano foi bastante difícil, e aí então o primeiro ano do Palmeiras foi ótimo, o segundo mais desgastante, então eu queria ter de novo um trabalho com autonomia, onde a gente tivesse tempo de fazer as coisas, tanto é que a gente planejou o Brasília para 6 anos, né? Quer dizer, então é bem legal. Eu acho até que para alguns clubes, eu não acho que para os clubes grandes esse modelo sirva, mas para alguns clubes menores, esse modelo de ter realmente um dono, de ter uma empresa, essa coisa toda é uma parte da solução dos times menores. E como do ponto de vista de mercado, né? Eu não sei se para captação de jogador você tem alguma dificuldade também. Por isso a gente falou, tenho tradição no basquete, tem tradição no vôlei, é um ponto importante politicamente no país, mas a hora que você olha para o futebol não tem tanta representatividade, né? Para captação, isso atrapalha de alguma forma? Eu acho que atrapalhou agora para a Sul-Americana, porque nós só tínhamos esse campeonato. Só tinha os 2 jogos garantidos. Tinha os 2 jogos garantidos. E, em teoria, muita gente achava que a gente também não passava de fase, porque como a gente não competiu nada desde o campeonato de Brasília, 3 meses sem grandes competições, só treinando, os jogadores não queriam ir para lá por esse desafio, mas agora quando chega o Campeonato Brasiliense, você tem a oportunidade de jogar uma Copa Verde, jogar um campeonato de Copa Brasil, então acho que muda um pouco essa perspectiva. A outra coisa também é o estádio Mané Garrincha, quer dizer, você tem uma arena em Brasília. É isso que eu queria também, é um dos pontos que eu coloquei para abordar, né? O Brasília hoje, ele é um locatário, ele é um parceiro, tem a ideia de ser um parceiro no Mané Garrincha, como que é essa negociação com o estádio? A gente no futuro, se a gente conseguir crescer nessas divisões, tipo, se a gente já chegar para a Série D, por exemplo, o ano que vem, a gente tem ideia de jogar no Mané Garrincha. Quando a gente já estiver num campeonato nacional, a gente quer ser parceiro do Mané Garrincha. Hoje é inviável, porque não temos competição, não temos nada. O próprio Campeonato Brasiliense não atrai tanto público para ter um Mané Garrincha. Mas o próximo jogo da Sul-Americana já com o Atlético será no Mané Garrincha, era para ser o primeiro, mas por questões de laudo, por incrível que pareça, não deu para ser o primeiro jogo lá. Mas a gente tem essa ideia da parceria com o Mané Garrincha, né? Porque a gente vai polarizar talvez as torcidas do Distrito Federal. O Gama é o grande time de massa do Distrito Federal e vai polarizar com o Brasília, né? Então o Gama tem um estádio bacana, tem uma arena muito legal e aí a gente de repente pode utilizar o Mané Garrincha. Legal. Hoje os jogos, quando não são no Mané Garrincha, são aonde? Hoje tem o Cerejão, que é um estádio para 10 mil pessoas, mais ou menos. Mas a gente agora para o ano que vem, nós estamos pensando ainda o que vamos fazer. Talvez a gente procure até alguma cidade satélite e tal, que tenha uma afluência de público maior, para a gente jogar o Campeonato de Brasília. Porque Brasília tem alguns mini estádios que o próprio Distrito Federal construiu, que são muito legais. Então, acho que dá para aproveitar um desses campos aí para a gente jogar, até poder ter mais massa de torcedores. O que vocês, não sei se vocês já chegaram a fazer esse tipo de estudo, né? Um jogo, para ser viável economicamente no Mané Garrincha, vocês precisarão ter, em média de público, em torno de quantas pessoas? Para empatar hoje são, dependendo do preço do ingresso, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Esses jogos agora da Sul-Americana, esse jogo a gente está conseguindo praticamente um custo bem baixo para poder ter o jogo lá, até para divulgar a cidade, tudo isso, que é uma competição internacional. Mas para empatar, porque é um estádio muito caro, até fiquei, não conheci o Mané Garrincha, fiquei surpreso com o desperdício, com uma série de coisas, construir um estádio daquele tamanho. Foi o estádio mais caro da Copa. Mais caro, então achei que não caberia um estádio daquele tamanho para Brasília, poderia ter sido menor. Mas ele está lá e tem que ser utilizado, né? Mas e ninguém usa, né? Ninguém usa, porque só para alguns eventos e tal. Então,
é um estádio caro, para abrir as portas já é bastante caro. Então tem que ter um mínimo de 10 mil pessoas para empatar. Tá. E do ponto de vista de marketing, como está sendo esse trabalho como você disse aqui, esportivamente a gente já entendeu que é meio que um trabalho de reconstrução. Isso. Do ponto de vista de marketing também é um trabalho agora de reconstrução? É, e um trabalho difícil, né? Porque a gente até teve uma experiência agora que a gente quis trocar o escudo, uma série de coisas. Porque o que acontece? O nosso trabalho de marketing ele é voltado para atingir o público jovem de Brasília. Porque hoje você já tem uma geração de jovens que nasceram em Brasília. Então tem um espírito brasiliense muito grande já. Então a gente quer atingir esse pessoal. Está tirando aquela polarização que tinha de times do Rio, por exemplo, né? Por exemplo, a segunda maior torcida do Flamengo no Brasil é em Brasília. Né? Então, esse tipo de situação a gente até quer, eles podem continuar torcendo para os grandes clubes, até porque a performance sempre atrai o torcedor, né? Mas que ele tem um time de coração de Brasília. Então, a gente possa ter uma experiência de jogo que ele não vai ter quase nunca do Flamengo. Isso, com o Flamengo. Então, é isso que a gente está trabalhando. Vamos tentar atingir bastante esse nível de garotos. Vamos criar escolinhas no Distrito Federal, para poder também fazer parte de um trabalho de marketing, não só de pegar jogadores, mas também de começar a oferecer condições da prática pelo Brasília. Então, existe todo um trabalho elaborado para que a gente possa atingir esse público. Você falou aí um projeto de 6 anos, né? Isso a gente consegue ver no Brasília, consegue ver no Red Bull Brasil, consegue ver no Pão de Açúcar, em algum time de Série A e Série B, você imagina que possa ter um trabalho estruturado para 6 anos? Olha, eu vou dizer para você, eu acho que é possível, mas não existe boa vontade para isso, né? Sim. Então, eu posso dar alguns exemplos muito claros. Eu acho que o Flamengo está no caminho certo. Eu também acho, a gente já falou aqui nesse programa, sou fã do presidente do Palmeiras, estou feliz agora porque o rendimento em campo tem melhorado e normalmente quando o rendimento em campo não é muito bom, tudo que é feito fora dele apaga, então, né? E o Flamengo está nessa gestão bem profissional, a gente está vendo um trabalho legal, eles estão assim, muito preocupados com todo o saneamento, o trabalho de mar e tal, e ter um time competitivo, né? A hora que ele começar a ganhar, não para mais. O trabalho que a gente fez no Palmeiras esses últimos 2 anos, mesmo sendo incompreendido, ele foi voltado para isso também, para melhorar a estruturação do clube, melhorar toda a estruturação do futebol, do marketing. Quer dizer, hoje o Palmeiras tem um número de sócios torcedores extraordinário. Quando a gente chegou lá tinha 9 mil, deixamos com 60 mil, hoje já está em... Então, todo esse projeto hoje, que o Palmeiras hoje está, que eu acho um dos times mais preparados para o futuro, porque tem a arena, tem as receitas todas completas hoje. Sim. Então também é nesse sentido, é só ter boa vontade. Agora, infelizmente no Brasil, a gente tem o trabalho dos clubes, são clubes associativos. E aí a política, dependendo da situação, impera. Sim. E aí atrapalha às vezes todo esse trabalho que foi feito. Quando entrou a Parmalat no Palmeiras, por exemplo, foi um trabalho de 10 anos, né? Então, a gente vai falar bastante de Parmalat no segundo bloco, de Palmeiras. Você deu o exemplo do Flamengo, eu já dei exemplo aqui nesse programa que eu fiquei muito animado. Gostei muito de um papo que eu tive, que eu presenciei com o presidente da Chapecoense, que está fazendo um trabalho muito bacana lá também. Não é à toa, está indo para o 2º ano já, com uma certa tranquilidade susto, né? Na Série A, que para eles para um time que é novato, de fora do grande centro, é um grande resultado. E eu acho que o presidente do Bahia, que é um jornalista, eu acho que tem algumas ideias boas. A gente começa a ver algumas iniciativas ainda são muito isoladas, né? Não existe o que eu defendo aqui, não sei se você também tem essa opinião. Não existe um pensamento global, assim, que é onde uma liga faz muita falta. Eu acho que falta, vamos dizer, falta o pensamento no seu time e falta o pensamento corporativo. No mercado. No mercado, né? Quer dizer, se aquele time tem esse exemplo, mas como é que eu vou explicar isso para o público? Talvez seja fácil. Por exemplo, eu estou fazendo o Flamengo está fazendo um trabalho legal, super dimensionado, marketing, tal. Mas se o time for muito mal, né, esse trabalho não é entendido. Não é entendido. Entendeu?
Aí, de repente, por força disso, ele perde a eleição. E já muda tudo. Muda tudo. Então, e os outros times acabam fazendo o mesmo critério. Você acaba vivendo de quarta e domingo, muito curto prazo. Sim. Né? Por quê? Porque nem todos seguem esse exemplo. Então, o presidente que é legal é o presidente que ganha. Se ele deixar o clube com uma dívida monstruosa, ninguém vai lembrar que ele deixou com uma dívida. Vai lembrar que ele deixou um time campeão. Então, isso é que atrapalha bastante, às vezes, a sequência de um modelo de trabalho. E eu vou aqui revelar uma conversa que nós tivemos no ano passado, que foi uma coisa que eu nunca, não vou mais me esquecer, porque a gente estava conversando exatamente desses novos modelos, né, do modelo do Flamengo, do modelo que você estava tentando colocar no Palmeiras. E eu falei assim, você acha que vai ser uma tendência, que os clubes vão começar a ter um budget definido, sem fazer loucura e tal? Acho que não, porque na hora que perder um jogo, a torcida vai criticar, vai ameaçar o presidente vai gastar o que ele não tem. É isso aí, é isso aí. Infelizmente ainda é assim, acompanhado pela mídia também, porque a mídia acaba forçando esse tipo de coisa, porque não contrata, porque precisa de jogador, essa coisa toda. E às vezes o dirigente também, ele passa a ser analisado como bom dirigente, o dirigente que só contrata. Né? E às vezes o dirigente que só contrata não é o dirigente que vai deixar um projeto, vai deixar alguma coisa mais perene. Né? Então tudo isso ainda na nossa cultura é bem difícil. Então, mas eu acredito que o grande clube, ele tem condição de fazer isso. Mas precisaria ter uma série de gestões, talvez do mesmo grupo, que pensasse a mesma coisa para dar sequência a isso. Né? E o Brasília, você falou, esse projeto de 6 anos, o Brasília, o objetivo dele, para ele ter um break-even, assim, é o quê? Uma Série B de Campeonato Brasileiro? Para ter o break-even, eu acho que já, se ele subir para uma Série C, eu acho que já ele tem. já consegue. Já consegue, até porque a gente Brasília tem muito garoto bom, vamos dizer, pode também começar a pintar jogadores. E também eu acho que tem muitas empresas em Brasília, muita coisa que pode estar junto ao time. Né? Pode atrair situações. É uma cidade carente de eventos esportivos, então a gente pode fazer de cada evento, quando você tiver numa Série C, por exemplo, cada jogo um evento. Quer dizer, dá para criar situações de ter um break-even, entendeu? Entendi. Então, eu acho que se a gente chegar para a Série C, já vai ser bem próximo disso, ou talvez até dando um dinheirinho. Break-even, para quem não está acostumado com a linguagem, é quando você tem a receita exatamente igualada com a despesa, né? Que não precisa aparecer um investidor, alguém para colocar um dinheiro que não estava previsto no orçamento. Basicamente é isso, que a gente não consegue ver em nenhum outro clube. Né? O Flamengo foi o único, a gente está dando exemplo, foi o único clube que conseguiu, em 2014, diminuir o seu passivo. Foi o único clube que conseguiu. Ele aumentou muito a receita e conseguiu diminuir a dívida que ele tinha com os mais variados fornecedores, governo, esse tipo de coisa. Por isso que para a gente é um exemplo mesmo. Principalmente sendo um grande clube, né? Sim. E tem outros exemplos também, o próprio Atlético Paranaense é um clube que trabalha bem esse tipo de coisa. Até a gente estava conversando fora do ar aqui, eu acho que o Atlético agora já pode pensar em ser campeão, ele já está com a arena pronta, ele tem um super centro de treinamento. Sim. Então ele já pode pensar um pouquinho maior, né? Então, eu acho que tem situações dos grandes clubes, com a massa que tem, poderia ser um pouco mais organizado. A vantagem que a gente estava conversando até do Atlético, né? É que o Petralha, ele não tem medo de errar, não tem medo de ideias novas, né? Porque no futebol você também deve ter acompanhado muito isso, você teve outra experiência, eu também tive a minha experiência. Tem horas que você chega e conversa alguma coisa, no futebol isso não dá. A coisa que eu mais odeio é isso aqui. Futebol é assim mesmo. Futebol é diferente, né? Futebol não vem com essas ideias. Futebol é assim mesmo, entendeu? Então isso não existe. Eu acho que a gente pode fazer coisas diferentes, coisas legais, e não precisa ser o futebol é assim mesmo o tempo todo, né? O futebol é diferente. E esse conceito, eu acho que de planejamento, ele se encaixa muito a clubes médios, pequenos, que dá para você ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. O Brasília agora tem esses 2 jogos contra o Atlético Paranaense e depois pode não ter mais nada e pode caminhar mais um pouquinho na Sul-Americana.
Como você montou esses contratos para essa competição? Não foi fácil. Foi assim, a gente tinha uma base do time que jogou o Brasiliense, né? Que alguns já tinham sido renovados por um ano, porque o presidente achou que era legal para ficar para o ano seguinte, e emprestá-los para jogar, por exemplo, uma Série D, qualquer coisa assim. O caso típico do Everton, aquele jogador que foi polêmico na Portuguesa. Sim, da Portuguesa, o meia. Entendeu? Então, ele é do Brasília. E a gente contratou outros jogadores com contrato mínimo de 3 meses. Com possibilidade de prorrogar, mas passando. Se passar, né? Então, foi assim a manobra. Agora, a gente está pensando, dependendo do resultado, agora a gente vai fazer um estudo sobre o elenco, e aí se vai permanecer com alguns jogadores até o Candangão do ano que vem, que é o Brasiliense, ou também vamos encerrar e começar tudo novamente em dezembro, ou novembro, um pouquinho antes, para a gente se preparar muito bem para os campeonatos do ano que vem. Porque até aqui, quem está acostumado aqui no estado de São Paulo, o Campeonato Paulista tem direito a 2 vagas na Série D do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem uma vaga só. Esse ano foi o Gama que ganhou do Brasília, você não estava lá ainda, né? Mas aí o Brasília, como não ganhou a vaga, não tem lá nem a Copa... Não tem nada. Não tem nada, nenhum paralelo com uma Copa Paulista que a gente tem aqui em São Paulo. Então esse é o desafio desse primeiro momento. Então, e esses jogadores que a gente tem, que tem contrato até o ano que vem, possivelmente, vamos estudar um pouquinho, se eles não forem encaixados em outros times até o final do ano, eles jogarem a 2ª divisão de Brasília por algum clube. Que aí tem fazer algum tipo de parceria. Legal. O papo está muito bacana, a gente vai fazer uma pausa aqui no programa É Puro Marketing e daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais com o Brunoro e daí a gente vai falar bastante de Parmalat, de Palmeiras, falar um pouquinho de Fórmula 1, que o Brunoro também teve lá. Não saia daí que o programa está muito legal. Começou a indicação dos brasileiros que irão conduzir a Tocha Olímpica Rio 2016 por todo o país. Ela vem chegando. E com o Bradesco, você pode ajudar a encontrar este time. Indique alguém atuante que, de alguma maneira, transforme a vida das pessoas na sua região. Eu indico a Flávia. Ela é auxiliar administrativa e também bombeira voluntária aqui na minha região. Ela ajuda os outros nas horas vagas. Bom, eu indiquei o Leandro. Ele é faixa preta de judô e ensina as crianças do bairro a lutar. É de gente apaixonada pelo esporte assim que o Brasil precisa, né? Olha, eu escolho a Rosa. Todos os dias ela visita um asilo aqui na minha rua para conversar e fazer companhia para os idosos. Isso é um exemplo de amizade e respeito. Ela vem chegando. Reconhecer quem merece é BRA. Acesse e indique. Estamos de volta com o programa É Puro Marketing, que hoje recebe o José Carlos Brunoro, que é um dos pioneiros do marketing esportivo brasileiro, uma referência em gestão esportiva. Como eu disse, foi meu professor no meu MBA em gestão e marketing esportivo. E a gente vai começar esse segundo bloco falando de acho que do case de maior sucesso, não só do Brunoro, mas do esporte brasileiro, que foi a cogestão entre Palmeiras e Parmalat. E a gente, como todo mundo sabe o que aconteceu no campo, os títulos, os ídolos, e o processo de crescimento de torcida que o Palmeiras teve nessa época, né? Eu queria saber um pouquinho mais de fora do campo, né, Bruno? Você estava na Parmalat antes e você que fez essa análise de mercado para mostrar que o caminho para a empresa era o futebol e o melhor caminho no futebol era o Palmeiras? Não, não estava não. Não estava. Você foi direto para o projeto? Não fui direto para o projeto. A Parmalat estava buscando um time no Brasil. Tá. Porque ela tinha no DNA dela como empresa sempre apoiar o esporte. Tinha, né? O Parma na Itália. Na Itália, ela já tinha feito Fórmula 1, esqui, basquete, vôlei. E a Parmalat estava num processo de compras de empresa aqui no Brasil e queria gastar um pouco menos em marketing institucional, então ela falou, bom, já tem o time da Parmalat na Itália, de futebol, fazer uma relação com um time aqui no Brasil.
e já estava bem adiantado uma negociação com o Palmeiras, e faltava um executivo para assumir o processo. E aí, então, eles me procuraram, foi até uma coisa muito engraçada, porque a Pirelli estava terminando os esportes por um problema econômico que ela teve, e o vôlei, que era o carro-chefe da Pirelli, eu era o treinador, ela estava queria passar direto para uma outra empresa. E aí ele pegou e a Pirelli tratava sempre o vôlei de uma maneira especial. Então chamou o presidente da Parmalat para conversar comigo sobre o vôlei, não sobre futebol, né? Porque eu nem sabia que eles estavam pensando em futebol. E aí então eles me chamaram para falar do vôlei e tal, e no meio do papo começou a falar sobre futebol. E eu sempre fui um aficionado de futebol, sempre gostei. Sou até técnico de futebol formado por hobby, né? Estudei técnico quando era técnico de vôlei. E aí ele começou a se animar com o meu papo de futebol, né? E me convidou no dia seguinte para ir lá na Parmalat. Ele falou para o presidente da Pirelli que era para falar sobre vôlei, mas acabou chegando lá e falou, ó, eu não vou falar nada de vôlei aqui. Eu estou procurando um executivo brasileiro, você já também administra o clube da Pirelli e tal. A gente está muito adiantado com o Palmeiras, eu estou precisando de um executivo para pensar um pouco nesse projeto e tal. Aí acabei acertando, saindo da Pirelli direto para o futebol, e comecei a planejar um modelo de convivência com um time de futebol, né? A gente não tinha nenhuma lei que pudesse nos, vamos dizer assim, amparar em termos de clube-empresa. Tinha essa situação política do clube que é complicada. Então foi onde apareceu essa palavra cogestão, da gente fazer um trabalho onde a Parmalat e o Palmeiras tivessem os mesmos direitos sobre o departamento de futebol. Então nasceu assim esse processo. Então eu fiquei o responsável pela Parmalat, o Palmeiras colocou um grupo de diretores pelo Palmeiras para fazer essa convivência. E aí então começou esse projeto, nasceu desta forma. Aí eu comecei a pensar no planejamento, e o planejamento foi muito claro, porque o Palmeiras estava 17 anos sem títulos. Então, na minha cabeça de técnico de vôlei, aquela coisa toda que planeja, que não sei o quê, eu planejei ganhar um título em 3 anos, porque não era tão fácil, o time do Palmeiras era relativamente fraco no ano, aquela coisa toda. E, paralelamente a isso, também as estratégias de marketing que a Parmalat ia fazer em cima do Palmeiras, né? Sim. Então, tinha todo um processo paralelo a esse desenvolvimento, e era para fincar bem o nome da Parmalat no mercado, principalmente no começo institucionalmente, o pessoal lembrar bem o nome. Então, os dois processos correram junto. Então, o patrocínio, ele trazia um esquema de ser falado, e esse era um modelo novo, então ia ser falado para burro, porque todo mundo queria ver se funcionava. E tinha depois, num segundo momento, o processo normal de propaganda, e aí que, juntando as duas coisas e mais a performance, poderia dar o resultado. Então eu imaginei isso para 3 anos, dar todo o resultado certo e tirar o Palmeiras de uma filha de 17 anos, que acabou acontecendo em 1 ano. Muito rápido, né? E assim, a gente fala que esse é um case de sucesso, porque hoje a gente está falando 15 anos depois, o recall ainda é muito grande, muito né? grande, impressionante. Então, assim, todo mundo lembra acho que todo mundo que trabalha com futebol lembra da Palmeiras Parmalat. Você tem ideia de percentual de mercado que a Parmalat chegou a ganhar no Brasil depois, nesses primeiros anos assim de processo? Bastante, viu? Porque a gente até em termos de lembrança de marca, a gente chegou até a ultrapassar o Leite Ninho, né, da concorrente que era a Nestlé, né? Como lembrança de marca, através do esporte, quer dizer, sempre ligado ao detalhe do esporte. Em matéria de ganho vamos dizer assim, de mercado, não deu para a gente avaliar muito, porque a Parmalat foi comprando muitas empresas. Sim. Né, muitas empresas aqui no Brasil. Comprou no Rio Grande do Sul, e aí nós fomos fazer o Juventude lá. Comprou em Recife, a gente patrocinou o Santa Cruz lá. Ela foi comprando muitas empresas, então não deu para... O impacto foi só do esporte,
com esse crescimento. Né? E com a campanha de marketing, você fala, também é um case de sucesso muito grande, que foi a campanha dos mamíferos da Parmalat. Isso aí, justamente, os mamíferos, teve um impacto dos bichinhos que eram trocados por produtos, que foi no segundo ano, quando a gente falou, primeiro vem o institucional e depois vem os produtos, né, para todo mundo saber quais são os produtos. E os produtos, então, quando começou troca de produto por bichinho, que o público se identificou com o produto. Uma outra coisa legal, por exemplo, quando a gente foi para a Argentina, que a gente comprou uma empresa lá, e nessa época eu já fiquei encarregado de toda a América do Sul, de esporte, né, da Parmalat. Então a gente foi para a Argentina, comprou uma empresa, que era a terceira empresa argentina em laticínios. Só que a Parmalat, olha como é engraçada a coisa do esporte. A Parmalat na Argentina era lembrada com produtos automobilísticos. Porque por causa da Fórmula 1. Da Fórmula 1, que ela tinha sido campeã com o Nelson Piquet, com a Brabham. Com a Brabham, né? Então a gente primeiro, a Parmalat organizou toda a parte industrial, toda a parte de produtos, mas enquanto ela fez isso, que durou um ano, eu fui lá e compramos o patrocínio do Boca Juniors, que era o time mais popular da Argentina. Sim. Então ficou um ano falando da Parmalat, todo mundo com a dúvida e tal, e um ano depois os produtos foram para a prateleira. Quer dizer, então quando vai para a prateleira e você já conhece a marca, aí dá aquela fusão de sucesso de venda impressionante. A Parmalat, os críticos da Parmalat sempre falavam que a Parmalat inflacionou o mercado, né? A operação compra e venda de jogador, no final, a balança ficou para qual lado? Porque depois teve muito retorno com as vendas depois também, né? Assim, primeiro falaram que a gente inflacionou o mercado erroneamente, a gente pagava até menos que muitos clubes aí. Que a gente pagava em dia, claro. Era um time forte, depois começaram as vendas, então todo jogador queria jogar no time do Palmeiras. E daí começa aquela lenda que existe até hoje, né? O time menor ou o time que está em desvantagem até de rendimento, ele transforma o rival num bicho-papão, né? Então era esquema Parmalat, era salário inflacionado e muitas vezes era só para esconder a incompetência do próprio clube, né? E foi justamente isso, quando começaram a inventar negócio de esquema e tal, foi justamente isso. Mas o que aconteceu? O negócio de jogadores não estava planejado. Não estava planejado. A gente queria ter um time forte. Queria ser o patrocinador e ajudar na gestão. Queria ser o patrocinador e ter um time forte. A performance para nós era fundamental, né? Tanto é que os jogadores do Palmeiras, se vocês lembrarem na época, não era vendido antes de 2 anos. Então todo mundo lembra o time de 93, 94, todo mundo lembra o time de 96. 96 e depois o da Libertadores. Entendeu? Porque a gente queria performance em primeiro lugar, né? E talvez esse tenha sido o grande sucesso do que e que não foi o sucesso dos outros investidores que vieram para o Brasil, que se preocupavam com o negócio. Sim. Entendeu? A Parmalat acabou se preocupando com a performance e com o negócio depois. Aí quando a gente viu, e principalmente aí uma análise que eu fiz, poxa, a gente falava assim, nossa, os jogadores são vendidos lá para fora por 2,5 milhões de dólares, 3 milhões, e lá fora vendia-se por 50 milhões, 60 milhões para outro time. Eu falei, eu acho que a gente está vendendo barato, né? Aí eu falei, bom, e também a gente tem a oportunidade de comprar jogadores, talvez pelo poder aquisitivo da Parmalat, de comprar num preço menor, porque nós temos poder de compra. Pagar à vista, pagar isso, vista, como se compra, trata né? o seu fornecedor. Você paga à vista, você tem desconto. Por exemplo, a gente contratou jogadores, comprou jogadores que na época a gente podia comprar, porque era a lei do passe, Sim. Não era agora dos direitos econômicos. A gente comprou jogadores que tinham clubes em dificuldade de pagar folha, né? Então saiu muito barato para a Parmalat, né? Então, mas só que aí o segredo da compra não era tão grande, a gente tinha poder aquisitivo para comprar, mas tinha também um nível de investimento. Primeiro ano foi 5 milhões de dólares para poder gastar em compras, né? O primeiro ano que eu digo não 92, mas 93. Isso era muito abaixo do que muita gente imaginava, né? 5 milhões de dólares na época, o dólar era quase 1 por 1, 2 por 1. Só que na venda que foi o segredo. Aí quando começaram a acontecer as primeiras vendas, eu falei, nós não vamos vender no mercado do jeito que se vendia.
Porque a partir do momento que também que você não precisa daquilo ali, você está mais forte na negociação. Aí nós começamos a vender lá para cima, entendeu? Se quer o jogador daqui, paga o preço. Paga o preço e aí a gente começou a equilibrar. Então, no final, eu saí em 97, no final nós não gastávamos mais dinheiro com o projeto do Palmeiras, né? Ele tinha um break-even e o grande sucesso nosso era a publicidade. Sim. Porque a gente tinha, além da compra do jogador, quando vendia, a gente tinha um teto de salário Palmeiras e um teto Parmalat. O Palmeiras tinha um nível que ele podia pagar até ali e nós aumentamos esse nível um pouquinho para poder, então a gente gastava com uma parte de salários e uma parte de compra de jogadores, né? Então aí houve praticamente elas por elas e se ganhou muito na publicidade. Quer dizer, Sim. a gente sempre recontratava quando vendia, né? E foi super legal. A partir daí ficou zerado para a Parmalat, muito bem para o Palmeiras. O Palmeiras também tinha um percentual sobre a venda. Sim. Então foi um projeto realmente muito legal. Você acha que hoje, você estava falando de uma característica que hoje não existe mais, que era o passe dos atletas. Hoje, até naquela época era praticamente impensável você falar em qualquer tipo de parceria com os clubes de futebol pelos modelos que a gente tinha de administração. Você até me contou uma vez que ter algumas pessoas chaves ali no Palmeiras ajudou muito para esse sucesso. Hoje você vê como possível uma relação como essa? Eu acho que seria uma das soluções para os grandes clubes, mas não vejo possível não. Os clubes não querem abrir mão de eles fazerem a gestão. Uma outra coisa que eu dou sempre exemplo, né, que a gente fala, tirando o Palmeiras Parmalat, nenhuma parceria deu certo no Brasil. E não deu certo pelos clubes, não pelos parceiros. Justamente, né? Pelos clubes. Apesar de que eu acho que depois do modelo Palmeiras Parmalat, veio o modelo de investidores, diferente Sim. do nosso modelo que era parceria, né? IGS, ISL. Eles investiam e queriam dominar tudo, marketing, tal, faturar todo o clube para eles, tal, mas também eles só pensavam em negócio. Sim. Eu acho, por eu ser de origem esportiva, atleta, treinador, tudo isso, eu acho que não pode existir essa palavra, por exemplo, no futebol. Futebol é negócio. Futebol também é negócio. Também é negócio. Se qualquer modalidade esportiva a gente não tratar ela como esporte, ela não é um bom negócio. Então, quando vieram esses investidores, eles trataram muito como negócio, não como performance. Entendeu? Então, isso também foi um insucesso desses conceitos aí. E a gente falou um pouquinho também já rapidinho no primeiro bloco, como foi voltar para o Palmeiras quase 20 anos depois, 20 anos depois. Eu tinha vontade de voltar também num processo de profissionalização. O clube estava muito diferente? Bem diferente, né? Bem diferente. Quer dizer, quando eu cheguei no Palmeiras, eu encontrei o Palmeiras que era há 20 anos atrás, basicamente, né? E aí o que tinha combinado com o Paulo Nobre era a profissionalização do clube, né? E realmente eu acho que é muito difícil para um diretor executivo ter autonomia num clube de futebol para poder fazer um trabalho completo de gestão. O presidente é muito cobrado politicamente. O segundo ano, por exemplo, o Palmeiras tem um erro de ter eleição a cada 2 anos. Então, um ano você governa, o outro ano você faz política. E esse ano que você faz política é terrível, né? Então, por exemplo, a primeira passagem, o primeiro ano foi ótimo. A gente subiu da Série B para a Série A, montamos todas as categorias de base, fizemos tudo e tal. O segundo ano já foi muito difícil, porque era uma cobrança política, precisa agradar aquele. Então, o segundo ano foi bem diferente. Foi um ano bem sofrido em termos de gestão. O Paulo sofreu muito também, em termos de ter que ele se tentar abrir mão de muita coisa. Abrir mão, se adequar politicamente e tal, entendeu? Então foi um ano super difícil e foi bem diferente. Para mim não foi legal o segundo ano, o primeiro foi bem legal, mas de qualquer forma eu deixei lá a minha contribuição. A gente trabalhou muito em consonância com o que o Paulo queria, de ter uma estruturação financeira, de ter os pés no chão financeiramente. Então, eu acho que isso foi legal e deixou uma marca legal. Mas quando eu cheguei, eu encontrei o Palmeiras um pouco igual do que eu tinha encontrado há 20 anos. Né? É uma coisa que a gente estava falando aqui, e eu já falei nesse programa e em outros programas também, né? Que a gente estava falando do Flamengo,
que o resultado do trabalho está diretamente ligado ao campo, né? A análise que faz é do campo, né? E eu já falei, por exemplo, da transformação que o Palmeiras passou nas categorias de base. Eu conhecia a categoria de base do Palmeiras, eu já falei, que era uma das mais promíscuas que existia no estado de São Paulo. Por isso que o Palmeiras não revelava ninguém. E daí você levou lá o Damiani, que hoje é o coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira, pelo trabalho também que ele fez no Palmeiras. Você aí já está vendo Natan na seleção, jogando no profissional, João Pedro jogando no profissional, e o Gabriel Jesus, que é esse fenômeno todo, que você pegou ele desde o começo ali, né? Quando a gente chegou no Palmeiras, a primeira situação que eu quis interferir foi na base. Para você ter uma ideia, a maioria dos jogadores de base do Palmeiras era 70% do empresário e 30% do Palmeiras. A gente inverteu esse quadro. A gente chegou a encontrar 5 ou 6 jogadores que era 0% do Palmeiras, entendeu? Então, a gente reformulou tudo, em 2 anos foi um sucesso enorme. Tanto é que, até pela falta de dinheiro, vamos dizer assim, a gente teve um jogo que jogou com 5 jogadores formados na base titular do Palmeiras durante o campeonato, né? Renatinho, João Vitor, lateral esquerdo, João Pedro, Natan, o Fábio, goleiro. Então a gente chegou a ter vários jogadores na base atuando diretamente como titular. Eu falo desse exemplo de base e eu queria também uma opinião sua, de até uma brincadeira que eu fazia com os meus amigos palmeirenses. Eu dizia que o Palmeiras estava caminhando para se tornar um paralelo, sem nenhuma crítica à portuguesa, mas um paralelo à portuguesa para os italianos. E o Allianz Parque foi um capitalizador para também mudar totalmente esse cenário, né? Porque, como você estava dizendo, né, o programa de marketing cresceu muito já na tua gestão, e esse ano, com o estádio... E foi embora, né? E a receita que o Palmeiras está tendo hoje com o estádio já é significativa, né? Então, do ponto de vista de business, né, como você consegue mensurar esse impacto desse estádio, dessa arena nova? Bastante. Eu acho que o impacto veio, assim, em primeiro lugar, no sócio-torcedor. Sim. Né? Porque tem uma estatística no mundo que todas as arenas novas, os 3 primeiros anos, ela tem um impacto muito grande de receita em função da novidade. Sim. Em todas as arenas do mundo, depois de Copa do Mundo, essas coisas que foram construídas, ela tem um impacto de aumento de público na arena pela curiosidade de conhecer a arena. Então, se você imaginar que o Palmeiras tem uma torcida de 15 milhões de torcedores, todo esse torcedor um dia quer ir à arena. Então, vai demorar um tempo para contemplar tudo isso, né? Então, o Palmeiras tem isso. O Palmeiras saneou toda a parte financeira dele. E aí o sócio-torcedor, que ele tem privilégio para chegar na arena, então o impacto já foi muito grande. A gente fala muito aqui, né, do modelo europeu, que são os 3 pilares de receita, né, que é direitos de TV, match day e marketing ou comercial, né? Nesse caso do Palmeiras, a arena, além de aumentar sensivelmente a receita de match day, teve assim outro impacto também no marketing e no comercial. Né? Justamente, super. Então, até, por exemplo, a arena, eu acho que ajudou muito até a conseguir o patrocínio master, que a gente ficou 2 anos sem patrocínio master. Sim. Né? Então, com tudo isso, até o patrocinador ele tem algumas regalias, o master na própria arena, de levar clientes, coisas do tipo, de fazer o marketing de relacionamento. Então, tudo isso ajudou muito, né? E o Palmeiras, muita gente critica o Palmeiras, porque a arena vai ficar do Palmeiras daqui 30 anos. O Palmeiras não descapitalizou para construir a arena. Sim. Né? E vai ser dele, né, um dia. E a receita já é significativa Já é hoje. significativa e tem mais uma coisa, o Palmeiras tem percentuais de receita sobre o name rights, sobre outras coisas que acontecem na arena. Então, eu acho que foi uma sacada super legal, acho que o Palmeiras, por isso que eu estou dizendo, o Palmeiras está muito preparado para o futuro. Se as ações políticas não atrapalharem isso, e tiver uma gestão bastante coerente, tudo, o Palmeiras é um time prontinho para ser o mais competitivo entre os grandes aí durante muito tempo. Aí você falou aqui, a gente estava falando do modelo lá da Parmalat na Argentina, falou um pouquinho lá que a Parmalat lá estava associada muito à Fórmula 1. E você também passou pela Fórmula 1, né?
que era... Hoje a gente até tem uma visão um pouco diferente, né? A gente o Bernie está sofrendo muitas críticas pelo modo como ele está conduzindo o negócio, mas a Fórmula 1 sempre foi referência de negócio, de produto esportivo, né? E como foi a tua passagem por esse circo, né? Quando eu resolvi sair da Parmalat, eu já estava pela Parmalat, cuidando um pouco do patrocínio da Parmalat, a equipe do Pedro Paulo Diniz, e cuidava um pouco também de ajudar o Pedro Paulo Diniz na carreira dele. Quando eu saí, o Abílio me convidou para ficar com esse projeto através do Pedro Paulo. Aí eu falei, puxa, estou aqui no Brasil tal, e a Fórmula 1 para mim era o mundo ideal do business, o mundo ideal do marketing, da coisa bem organizada, da tecnologia. Eu falei, vou passar um período sabático ali na Fórmula 1, vai ser uma oportunidade também para mim aprender mais, né? Em termos de gestão, de marcos, do tipo. E realmente isso foi importante. A Fórmula 1, ela é essa mistura de tudo. Todas as atribuições do marketing, por exemplo, estão inseridas na Fórmula 1. Sim. Você tem marketing de relacionamento. Todo mundo quer ir para um grande prêmio, todo mundo quer conviver com todo mundo e tal. Você tem marketing de produto, você pode desenvolver produto através da Fórmula 1. Então, de performance, né? Que os melhores de tudo está lá, né? Tudo que lá. é de Então, melhor por exemplo, está lá. A Fórmula 1, ela é o name rights. Ela não precisa nem de ter um patrocinador, porque assim, eu testei o meu pneu na Fórmula 1, você não precisa dizer mais nada. Não é mais nada. Tudo que é feito em tecnologia na Fórmula 1 é testado no nível máximo, então vai para os carros de rua. Então, no aspecto tecnológico, é a mesma coisa. Em termos de visibilidade global, você atua com um nível de patrocinadores, fala, nossa, é caríssima a Fórmula 1. Não é cara, porque geralmente esses patrocinadores estão inseridos nos 17 países que a Fórmula 1 visita. Sim. Então o marketing é dividido, vamos dizer, se custa 40 milhões de reais uma marca ali num carro, dividido por 17, não sai nada. Eu vou dar um exemplo da Red Bull, que eu acompanhei bem de perto, né? Em um determinado momento recente, a Red Bull parou de até mensurar o quanto ela tinha de retorno, porque sabia que era um absurdo. É isso aí. Assim, sabia que estava pago, entendeu? Parou, eu não preciso mais eu sei que dá o retorno. Eu não quero saber se vai ser 301 milhões ou 400. Vai dar retorno, vai pagar a conta. As equipes de ponta hoje, o que elas recebem da FIA cobre boa parte do orçamento já. Justamente. A Parmalat foi assim, quando segundo ano eu parei de medir. Não dava nem mais para medir, entendeu? Não precisava mais, entendeu? E aí na Fórmula 1, além desse aspecto de marketing, você pega todos os níveis de marketing, todas as estratégias de marketing possíveis, você insere na Fórmula 1, a gestão do evento e a gestão das equipes, elas são extremamente profissionais. Você vai negociar o contrato do piloto, entra um cara na sala que vai falar só do contrato. Aí sai esse cara, entra um cara na sala que vai falar com você só sobre dinheiro. Então, o primeiro contrato que eu fiz do Pedro com a Ligier tinha 60 páginas. O último contrato que eu fiz com a Sauber tinha 200 e poucas páginas, tinha um advogado de direito internacional junto, quer dizer, tal. Então, é tudo muito profissional. O piloto sai, vai para o box, o cara senta ele na frente do computador, fala assim, por que você não está freando a 7 metros aqui, você está freando a 8? Se ele não tiver uma desculpa legal para dar, ele tem que sair dali e frear a 7 metros. Sim. Entendeu? Não tem aquela, vamos lá, você consegue e tal. Claro. Então, é muito profissional, muito profissional. Então, eu aprendi muito com isso, bastante. Foram 6 anos praticamente, em que eu aprendi muita coisa. Acho que sou um privilegiado por ter passado por tantas experiências, né? Isso me ajuda muito nos projetos que eu tenho hoje, de falar, bom, isso não dá para alcançar, isso dá. Quer dizer, são coisas que dá para a gente colocar nos projetos. Então, mas foi uma experiência assim, é um evento espetacular. Você pega a tua credencial, por exemplo, de trabalhar na Fórmula 1, você recebe ela no primeiro grande prêmio, só entrega, você fica com ela no último grande prêmio, passa na Kratak lá do Japão. Você não precisa cada lugar que você vai fazer um credenciamento tal. A catraca ali abre quando você não precisa nem se preocupar, entendeu? Então são coisas assim, tudo é tecnologia.
é tecnologia pura, entendeu? Então, as equipes que têm poder tecnológico são as que vão ganhar. É lógico que sempre vai depender do fator humano, né? Sim. Na minha época era o Schumacher, o piloto que sempre estava lá, e todo mundo dizia que se pusesse os carros iguais, ele ganharia, né? Seria, sei lá, 3 segundos, 4 segundos mais rápido. Então, mas assim, foi um aprendizado extraordinário, uma competição que foi um aprendizado em todas as áreas para mim, né? Daí eu vou entrar em um assunto e depois eu vou fazer uma pergunta um pouco delicada para você. Assim. Até na época do que eu estava fazendo no MBA, a tua empresa estava montando todo o planejamento de uma nova gestão do basquete brasileiro, da CBB, né? Você, em um determinado momento, saiu desse processo todo, né? E daí é o paralelo do Palmeiras e é o paralelo do que você está fazendo agora no Brasília e está fazendo e foi o paralelo do NBB. Você está organizando a casa e depois na hora de alguém aparecer para levantar a taça é outra pessoa que está aparecendo. Como você se sente nesse sentido? Olha, é assim, é engraçado. A minha esposa, a Cristina, ela sempre fala isso, que eu vim para o mundo para solucionar alguns problemas. E quando os problemas estão solucionados, eu vou para resolver outros e não usufruir. Que é mais ou menos que hoje a gente vê que o NBB já parceria com o NBA, todo mundo já está olhando como um produto de sucesso, né? Eu na realidade na NBB eu não tive tanta participação, tive mais na organização do próprio basquete inteirinho, né? Sim. Tanto é que eu que trouxe o Maiano para a seleção brasileira, que já foi uma quebra de paradigma. Imagina trazer um técnico argentino estrangeiro, e ainda mais argentino para a seleção brasileira, né? E quando eu cheguei, essa é uma facilidade que eu tenho, porque como eu fui atleta, fui técnico e passei a dirigente, então eu tenho uma visão desse lado também, do lado de atleta, do lado de técnico, quer dizer, me ajuda muito no relacionamento e nas decisões que eu tomo em relação à parte técnica também. Entendi. E o basquete estava há 16 anos sem ir para a Olimpíada, né? E eu achava que os técnicos brasileiros que iam para a seleção estavam um pouco desgastados, a gente precisava de um modelo diferente, tudo isso. E o Maiano tinha sido campeão olímpico pela seleção argentina, que não é fácil ser campeão olímpico, né? Eu estava lá, inclusive. E ele estava sem clube, pô. Eu falei, não, até foi uma ideia do presidente da confederação, mas será que ele vem? Então eu fui para Buenos Aires falar com ele e mostrei o projeto do basquete. Nós fizemos um projeto para 2020 do basquete, de ser perenemente pódio em 2020. Então eu comecei a implantar muita coisa parecida com o vôlei, que a gente implantou lá atrás com o vôlei. Então fiz uma seleção permanente juvenil, que foi terceiro lugar no Mundial Feminino Juvenil, a melhor jogadora foi brasileira. Fizemos a seleção permanente masculina, que foi quinto, sexto lugar. Então começamos a implantar todo esse tipo de coisa. Mas depois começa de novo os desgastes, aquela coisa toda, aí vem presidente de federação, isso, aquilo, papai. Então, sempre acabou, porque a gente derrubou a confederação, vamos dizer assim, derrubamos todas as paredes, fizemos da confederação um ambiente que parecia uma agência de marketing. Fizemos umas coisas todas diferentes e profissionalizamos. De novo vem essa palavra que incomoda, né? Claro. Incomoda, a gente estava conversando fora do ar, né, que normalmente algumas pessoas que estão à frente de grandes projetos, né, elas têm até boas intenções, mas o entorno é muito ruim. Né? E esse entorno que atrapalha. Né? Então a gente quando profissionaliza, você põe pessoas que são cobradas, tal, às vezes aquele outro presidente queria ter um cargo, queria ter isso e não tem, né? Então você acaba se desgastando, mas eu sou muito feliz, sabe assim, Giovanni, porque eu dei minha contribuição. Sim. Isso ninguém apaga. Isso não dá para apagar. Então, quando eu vi o Brasil classificado para a Olimpíada de novo, sabe? Quando eu vi tantas coisas boas acontecerem com o basquete, como eu vi com o vôlei, como eu vi com o Palmeiras, estou vendo com o Palmeiras. Então, com o Audax, que foi um exemplo, né, de coisa assim, para mim, isso é a minha maior felicidade. Se eu passo um período resolvendo problemas, depois outros vão lá e levantam a taça, as não glórias. tem problema, mas
É a função de quem quer quebrar paradigmas. Eu tenho 65 anos e estou recomeçando um trabalho diferente. É isso Sim. que me move, é uma coisa que eu falo assim, vou deixar alguma coisa legal para alguém, ou no estado, ou num clube, ou alguma coisa que seja. Né? A gente até falou um pouquinho também antes do programa do Moneyball, que é um filme, um livro que eu gosto muito e o conceito eu gosto muito. E lá tem eles falam uma frase lá que é o seguinte: o primeiro a derrubar o muro, ele sempre sai ensanguentado. É isso aí. É por aí. Então, o programa é Puro Marketing, vai fazer mais uma pausa. Daqui a pouco eu volto para mostrar alguns cases de ativação de patrocínio. Tem um muito legal do esporte que, olha, vocês não pedem por esperar. Não saia daí. No CNA é assim. Melhor material didático, melhor relação custo-benefício, melhor jeito de aprender inglês e espanhol. Matricule-se já e saia de Chili Beans. Tá na cara que faz CNA. O CNA tem unidades pertinho de você. No Jaguaré, em São Paulo. No Campesina, em Osasco. E também em Itapevi. Corra para o CNA. Estamos de volta com o bloco final do programa É Puro Marketing, que hoje recebe o José Carlos Brunoro, que é um dos pioneiros em marketing esportivo, uma das referências em marketing e gestão esportiva do Brasil. O programa está passando muito rápido. Agora, nessa última parte, a gente normalmente mostra alguns vídeos de ativação de patrocínio. Eu queria mostrar um da Under Armour para falar um pouquinho do mercado de material esportivo. Vamos ver. A Under Armour que entrou por uma guerra realmente, que é esse mercado de material esportivo, entrou forte, usou aí o Jordan Spieth, que é o grande nome hoje no golfe, o Steph Curry, que é campeão da NBA, e a Misty Copeland, que é uma atleta super famosa nos Estados Unidos, e ele fala que assim, você é a soma, o conceito dessa que eles lançam nessa campanha, você é a soma de todo o seu esforço, toda a sua preparação. Isso vale para todos os esportes e para o mercado, né, Bruno? O slogan é bem legal, mas o que eles estão focando aí é um negócio também muito bacana, que é, além de toda essa situação de ganhar mercado, do teu esforço através da marca, eles estão mostrando ali a coisa no conjunto, né? É muito legal essa mensagem da sincronia, do equilíbrio que o esporte traz, aliado à roupa dele. Então você pode ver que ela multiplica, o golfista multiplica, o jogador de basquete multiplica tudo, e equilibra essas ações, mostrando que a roupa também está em conjunto com esse equilíbrio dado do esporte, né? Muito legal, a mensagem é muito legal, além desse lado da mensagem em si, mas a mensagem da imagem está muito bacana também. E a gente, na era dos patrocínios pontuais, que a gente comenta muito aqui, que infelizmente ainda acontece, a gente teve uma ação muito legal com a reserva no banco de reservas do Maracanã. Eles estão patrocinando agora, que é uma ação que tem tudo a ver com a marca, né? Eu acho que é muito bacana. E como você vê esse tipo de patrocínio hoje, mercado de patrocínio pontual, Bruno? O mercado de patrocínio ele vai dar uma evoluída em função da dificuldade de ter patrocinadores grandes, né? Então a gente vai cair por pontual, talvez a gente caia por campeonatos, entendeu? De repente você vai ter na camisa um patrocinador
para o Campeonato Paulista, outro para o Brasileiro, outro para aquilo, para aquele, entendeu? E às vezes podem até se mesclar os campeonatos e troca-se a camisa. Porque com essa crise que o país está passando, você vai ter que ser criativo. E as empresas também vão... Eu sempre passo essa mensagem para as empresas. É o patrocínio mais barato que você tem com resultado muito mais caro. Resultado de retorno para a empresa. Sim. Então, ela pode hoje jogar com o esporte, jogar no sentido legal mesmo da palavra, de fazer vários tipos de ações pontuais, ações que possam mexer com o seu cliente, porque hoje o marketing não é mais só o marketing de fazer institucionalmente, hoje o marketing é a interação. Sim. Né? A geração milênio, a gente fala que ele não quer só ver, ele quer participar. Quer participar. Então, esse tipo de ação justamente faz essa participação, acho muito legal. E o último vídeo do programa de hoje, que como a gente sempre fala, que o esporte tem um poder de transformação social muito bacana, ele tem até o dever de usar esse canhão que ele tem nas mãos para mensagens positivas. Nós tivemos uma ação do esporte recente que é muito bacana, quero que vocês acompanhem. Esporte, 40 vezes campeão. Esporte é minha vida, poxa. Esporte, eu te amo. Te amo. O que eu mais queria era ter uma família. Mas se fosse esporte, ia ser bom demais, né? É a família que torce para o esporte, né, não? O esporte, em parceria com a Vara da Infância do Recife, fez essa campanha. Ela é focada em crianças acima de 7 anos, porque estatisticamente o maior número de adoção acontece até 7 anos. Então, daí a mensagem que eles queriam passar é que, assim, se você adotasse alguma daquelas crianças, pelo menos vocês já teriam alguma coisa em comum, que era a paixão pelo esporte. O esporte tem esse dever também, né, Bruno? Eu acho que o esporte, ele tem esse dever, naturalmente ele já faz isso, né? Só que ele não usa esse canhão também, que é a transformação social, né? Se a gente for pegar, por exemplo, as categorias de base de todos os esportes, não só futebol, já é um trabalho social intenso, né? Só que ele pode ser aprimorado e as empresas podem, através do esporte também, ter esse lado de responsabilidade social, que às vezes elas precisam ter e poderiam usar nos times que elas poderiam estar juntas. Então, é um dever, o esporte tem todos esses mecanismos, né, de marketing, de social, de governança, de uma série de coisas infindáveis, que é uma grande arma, vamos dizer assim, social, uma grande arma de publicidade, de comunicação, de comunicação, que a gente ainda tem muita coisa que fazer. Por isso que sempre quando aparece algum tipo de ação aqui, a gente procura mostrar nesse programa. O É Puro Marketing está chegando ao fim, eu queria agradecer a presença do José Carlos Brunoro. 1 hora de programa passou muito rápido, teremos muito mais coisas para falar aqui. Brunoro, obrigado por ter aceitado o nosso convite e sucesso aí no Brasília nos próximos passos. Obrigado, Gilmar, parabéns pelo programa, parabéns pela condução e foi muito gostoso bater esse papo aqui. Quem sabe um dia a gente bate mais vezes uma bolinha aqui. As portas estão sempre abertas. O programa É Puro Marketing fica por aqui. Nós voltamos no dia 20. O programa É Puro Marketing vai passar por uma reforma, vai ter uma nova identidade visual, um novo horário. E no dia 20 a gente volta com algumas novidades para você. Até lá.